Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí começando mais um ano, né? 2025 iniciando, e a gente vai deixar algumas considerações sobre os aspectos espirituais deste novo ano. Naturalmente teremos o ano que fizermos, né? A vida é sempre uma eterna semeadura e colheita. E eu quero deixar algumas reflexões a partir do que dizem alguns espíritos. Nós vivemos na Terra um momento de verdadeiro caos. Vivemos um verdadeiro caos psicológico. Muita ansiedade, muita depressão, muita falta de sentido existencial. E os espíritos têm sinalizado uma questão central. No epicentro desse caos planetário, estou falando da humanidade como um todo, e cada país dentro da sua singularidade também, numa visão causal, numa visão profunda, o grande problema na Terra é a relação fé e distração. Olha que interessante o que os Espíritos têm dito. A humanidade se divide entre fé e distração. Fé, vamos dizer, seres mais despertos. Não necessariamente se você bate cartão numa igreja, se você paga o seu dízimo. Mas fé aqui, a questão de você saber o que está fazendo aqui. Ter metas evolutivas. Saber que você é um espírito. Então, há uma minoria, né? Pequena ainda, mas consciente espiritualmente. E há uma grande maioria, mesmo com 2 milênios de cristianismo, né? Com séculos de protestantismo, com 160 anos de espiritismo, a grande maioria ainda vive na distração. E os espíritos informam que isso é muito grave, porque a maioria dos seres vive dominada por assuntos que não são importantes para a sua evolução, vivem presas, encarceradas em temas puramente horizontais ou mundanos. E mesmo dentro das religiões, a gente vê muita gente que acredita, estou dentro desse caixotinho aqui, eu bato cartão aqui, mas não é isso, não tem sentido maior de crescimento espiritual. Observemos as pessoas, né? Aqueles que levantam todo dia pensando, eu preciso evoluir, eu preciso avançar, porque há muito sofrimento na Terra, eu tenho que alçar voo, eu tenho que ter uma visão mais dilatada. Você que me assiste, você tem essa visão de progresso? Coloca aí, seja você espírita, umbandista, católico, evangélico, budista, você tem essa noção de crescimento espiritual, de desenvolvimento? A grande maioria, uma experiência que eu tive assim que ilustra um pouquinho o que eu estou dizendo. Nós sabemos que as questões políticas são muito importantes para uma nação, né? Mas no período político aí que passou, tão atordoado, tão difícil, tão complexo, que ainda está reverberando, né, nos dias atuais, eu andei postando alguma coisa, a minha visão sobre o momento político, e recebi muitas mensagens, até de pessoas espíritas, que nunca tinham me contatado para comentar nada do meu canal, que tem anos desse canal Espírita Renovação. Uma pessoa até mandou mensagem comentando um vídeo que eu tinha falado alguma coisa, e eu disse assim, engraçado, eu já fiz centenas de vídeos sobre espiritualidade, nunca recebi uma mensagem sua. E agora esse vídeo que eu falei um pouquinho de política, minha visão, você imediatamente está me mandando mensagem. Eu achei curioso, mas a minha observação era, a política é importante, mas quantas pessoas vivem arrastadas a mente o tempo todo, só focada nas brigas políticas? As mentes viciam em temas que são secundários. A política, repito, é importante, mas parece que o que causa o turbilhão, nós somos ainda
dominados por interesses nem sempre felizes do ponto de vista espiritual. Enquanto a criatura não se espiritualizar, não quer dizer que se espiritualizar é evadir desses temas sociais importantes, não é isso. O Kardec até fala, né, que o espírito deve viver no mundo sem ser do mundo, né? Ele não pode se mundanizar, mas ele tem que viver como as pessoas do seu tempo, integradas, né? Devemos viver integrados às causas importantes, e a política é uma causa importante. Mas eu quero mostrar assim, que os temas espirituais da nossa evolução, que vão transcender a sepultura, ainda não alcançam, não movimentam nossas forças, né? Então a gente precisa refletir, voltando, essa questão da fé e da distração. Eu gostaria até de escrever um livro, talvez, sobre isso, porque a grande maioria da Terra vive distraída. Leva um susto quando desencarna, leva um susto, né, quando percebe que não arrebanhou valores para a eternidade. Então, assim, derivado desse processo de inconsciência, de distração, vivemos distraídos com tudo, com muita coisa que é só terrenal, né? Vem as consequências. Então, hoje nós vivemos muita intolerância, intolerância política, intolerância religiosa, muita violência, né? Não vemos o outro ainda como irmão, falta de espiritualidade. Não temos tempo para nos conectar às coisas essenciais, para a oração, a meditação. Nós estamos sempre distraídos, correndo atrás do vento, né? Uma coisa importante para 2025, daqui para frente, eu acredito que nós veremos muitas estruturas religiosas ruírem, porque o mundo está mudando, né? Muitas coisas vêm à tona. Esse período político que passou, muita coisa das religiões vieram à tona, né? Muita gente que está olhando com atenção está vendo o que é e o que não é. É a famosa separação do joio do trigo. As falsas doutrinas tombarão, né? Estamos muito iludidos com muita coisa que achamos ser essenciais, né? Quantas religiões que só falam do dinheiro, a meta é material, né? Não que o dinheiro seja um problema, mas qual é a meta do ser? Há pessoas iludidas, por exemplo, com questões alimentares. A pessoa acha que não pode comer carne, ela acha que aquilo é um sinal de superioridade e ela ataca aqueles que comem. Eu vejo isso na internet, já comentei um vídeo que o Divaldo perguntaram a ele se a alimentação carnívora atrasava a evolução. Ele disse, não tem nada a ver com isso. Nossa, o tanto de gente que entrou pichando o Divaldo pelo comentário dele, os veganos, vegetarianos, não todos, é evidente que há pessoas finíssimas, elevadíssimas que são vegetarianos e veganos, mas há aqueles que se tornam, distratam todo mundo, são ignorantes, olham com uma arrogância para os outros, mas são vegetarianos e acham que, quer dizer, são ilusões, falsas doutrinas. O mundo está cheio disso, né? As religiões, então, estão impregnadas de falsas doutrinas. No próprio movimento espírita, quanta gente que decorou o livro dos Espíritos fica citando Kardec ali como um catecismo, mas não tem a menor amorosidade, afabilidade, doçura, delicadeza com ninguém. Então, assim, falta, né? Falta consciência espiritual em todos nós. Então, 2025 promete aí um ano desafiador, o mundo está um caos. Mas todo tempo de crise é oportunidade de evolução. Todo tempo de crise é uma oportunidade de avançar, de despertar. E os eletrônicos, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque cada vez mais as pessoas dominadas pelo celular, que pode ser bênção, canal de bênção, estamos aqui utilizando o celular para gravar este vídeo, mas na relação fé e distração, quanto está ganhando? Não que não possamos nos distrair, precisamos de descanso mental, de entretenimento, isso tudo é uma bênção, mas o eixo da nossa vida, que momentos, você que me ouve, escreve aí por gentileza, se possível no comentário, quanto tempo você dedica na semana a uma boa leitura? 20 minutos? 15? Uma hora? A boa leitura edificante, espiritualizante,
Coloca aí nos comentários essa pergunta: quanto tempo na semana você tem dedicado à leitura espiritual com finalidade evolutiva? Coloca aí 15, 20 minutos, meia hora, nada. Né? E quanto tempo temos dedicado a ver TikTok, um monte de vídeo, um monte de informação e a cabeça pipocando? Precisamos refletir, porque o risco é de aportarmos no mundo espiritual, como dizia Chico Xavier, uma grande sensação de tempo perdido. Chico dizia que ao desencarnarmos teremos 2 choques muito fortes. Né? Primeiro, a sensação de tempo perdido. Quanto tempo eu perdi e aí não estou bem, não estou em paz, não estou com a mente harmonizada, porque perdi muito tempo com frivolidades, né, com excessivas distrações, com os vícios, e aí, poxa, o que eu fiz? Eu reencarnei, tudo foi projetado, tive condições, contatei às vezes até uma proposta espiritual superior, mas não avancei. E o segundo choque é a decepção com familiares que a gente achava que gostava muito da gente e tal, e a gente do lado de lá vai tomando conhecimento de quem é quem. Processos naturais de desilusões, né? De despertar espiritual para a realidade, né? Então, assim, nós temos que buscar a essência, né? E sempre procurar na vivência o equilíbrio, né? O conhecimento ele desperta, mas é a prática que liberta. Fora de uma prática superior, não há libertação. E que 2025, o mundo do jeito que está, né? Mas que façamos a nossa parte. Há uma historinha que eu já contei aqui no canal, né? Do beija-flor e um incêndio na floresta. Um grande incêndio na floresta, os animais fugindo, correndo, quando um elefante olhou para cima, né? É uma fábula, né? E viu um beija-flor pequenininho, indo até um riacho, enchendo o bico com água e lançando gotículas sobre o grande incêndio. E ele falou com o beija-flor: você está louco? O seu bico, esse bico gigante vai apagar esse grande incêndio? E o beija-flor respondeu para ele: eu apenas estou fazendo a minha parte. Você que me ouve, querido, querida amiga, querido irmão, está fazendo a sua parte. Em casa, no trabalho, na sociedade, tem sido um beija-flor tentando apagar o grande incêndio da perturbação humana e da frivolidade, da distração, colocando sal na terra, como propôs Jesus, dando sabor à vida com a verdadeira espiritualidade? E aí aquele elefante foi tocado por aquela mensagem, chamou vários outros elefantes, juntos encheram as trombas d'água e apagaram o grande incêndio. Que sejamos em 2025 beija-flores, pequeninos, mas fazendo o nosso serviço. O Chico Xavier dizia: eu sou apenas uma pequenina formiga cumprindo o seu dever na terra. Nossa, que formiga! Dedicou toda a sua vida, dormia 3 horas por noite, e a gente dorme à noite e também durante o dia. Despertemos, todos nós, recordemos-nos do grande apóstolo Paulo: desperta tu que dormes. Então, que levantemos, que saiamos das distrações excessivas, saibamos descansar, curtir, relaxar, mas que também cuidemos do grande despertar pessoal e da humanidade para dias melhores. 2025 de muita paz, de muita luz, de muita força, na boa luta, no bom combate. Se inscreva aí no canal quase atingindo 10 mil inscritos, faltam 250, você me ajuda compartilhando esse vídeo com uma pessoa? Se inscreva aí e compartilhe. Um grande abraço.